Olá, pessoal, como estão? Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre direito do trabalho nessa reta final para PGM Cuiabá. Eu sou a professora Camila Sabonge e vou tentar aqui trazer várias dicas para a gente otimizar esse tempo de revisão que nós temos. Antes, pessoal, da gente começar essa nossa revisão objetiva com bastante coisa legal, interessante, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Nós teremos um encontro no dia 15/7 no YouTube do Aprovação PGE, o Missão Procurador, que vai ser um evento online e gratuito para que nós auxiliemos vocês a entender o passo a passo de como se preparar para o concurso das procuradorias. Pessoal, é um evento gratuito e o link de inscrição vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, inscreva-se e nós estaremos esperando vocês lá, ok? Então, sem mais delongas, vamos à nossa revisão, pessoal. Então, aqui, revisão, direito do trabalho. Eu sou a professora Camila Sabonge. Fica aqui meu Instagram, caso queiram me contatar, tirar alguma dúvida. Às vezes eu demoro um pouquinho em razão do volume de dúvidas, mas eu sempre respondo vocês, ok? Pessoal, a primeira dica que eu tenho aqui para vocês é a questão do banco de horas, tá? O banco de horas que vai estar lá no artigo 59 da CLT. Pessoal, o que acontece é o seguinte, nós temos limites constitucionais que são os limites de duração do trabalho, 8 horas diárias, 44 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de 2 horas extras por dia, totalizando 10 horas diárias de trabalho, tá, pessoal? Isso daí é a regra geral, tá lá no artigo 7º da Constituição, são os limites constitucionais, direitos fundamentais constitucionais do trabalho, tá? Agora, o que acontece? Se eu tenho 8 horas no máximo de jornada e eu tenho a possibilidade de 2 horas extras, essas 2 horas extras terão que ser acrescidas de um valor a mais de remuneração, que tem que ser de no mínimo 50% calculado em cima da hora base, tá, pessoal? Mas existe a possibilidade de que o que é trabalhado a mais num dia seja compensado com o trabalho a menos em outro dia. E a isso nós chamamos de banco de horas, tá? Então, se houver essa compensação de horários, ou trabalho um pouquinho mais num dia, trabalho um pouquinho menos no outro, eu não vou ter que pagar essas horas extras, tá, pessoal? Essa é a finalidade do banco de horas. E ela é positiva, é favorável, por quê? Porque a questão do lazer do trabalhador acaba sendo prioritário, tá, pessoal? Então, regra geral, a gente tem um entendimento no direito do trabalho de que o lazer, o direito à desconexão fazem bem à saúde do trabalhador. Então, o banco de horas é uma forma de você facilitar isso. Agora, se eu fizer um banco de horas que pode compensar com lapsos temporais muito grandes, isso daí pode causar um prejuízo ao trabalhador. Então, se o banco de horas, por exemplo, fosse de 5 anos, eu teria, às vezes, trabalho excessivo do trabalhador ao longo de longos períodos, sem nenhum descanso, com essa expectativa de que no futuro houvesse essa compensação com tempo de lazer. Então, há limitações constitucionais, limitações, na verdade, legais previstas na CLT de lapsos temporais que você pode ter como banco de horas. Então, o que isso significa quando eu falo de um lapso temporal no qual eu posso fazer essa compensação do banco de horas? Que eu vou trabalhar hoje e o que eu trabalhei hoje a mais, eu vou poder compensar num período máximo. Então, eu não posso ter essa compensação, esse banco, esse período aí de crédito de horas, né, sendo acumulado ad eterno. Eu tenho um tempo, um lapso determinado para que ele seja gozado, esse período de descanso, tá, pessoal? E quais são esses períodos? Eu sistematizei aqui para vocês, ó. Isso vai depender da forma com a qual eu negociei esse banco de horas. Quando eu estou falando de formas menos rígidas,
ou menos protetivas para o trabalhador, vocês vão perceber que o banco de horas vai ser mais reduzido. E quando eu estou falando de formas mais rígidas, com proteção do sindicato, eu vou ter a possibilidade de bancos de horas mais extensos. Então, qual é o mais extenso que eu tenho? É o pactuado por acordo ou convenção coletiva, que pode ter essa compensação no máximo em 1 ano, tá? Então, a duração desse banco pode ser no máximo de 1 ano. Agora, qual é a segunda forma mais extensa que eu tenho? É a do acordo individual escrito. Então, tem que ser escrito esse banco, tá? E aí eu posso ter a compensação de no máximo 6 meses. E aí, qual é o mais flexível e, consequentemente, menor período de banco? Eu tenho o acordo individual tácito ou escrito, e aí nessa possibilidade o banco de horas só pode ter uma duração mensal. Essa compensação tem que acontecer no mesmo mês, tá bom, pessoal? Agora, outra dica muito importante sobre o assunto. O artigo 59B vai falar o seguinte, ó: o não atendimento das exigências legais para a compensação da jornada, inclusive quando estabelecida mediante um acordo tácito. Então, ó, não respeitei esse banco de horas, firmei um banco de horas de 6 meses e fiz por meio de um acordo individual tácito. Então, não respeitei a exigência legal. Mesmo não respeitando, não atendendo essa exigência legal, não implica na repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a jornada de duração máxima semanal, que seria 44 horas semanais, tá? Agora, isso não significa que eu não tenho que pagar o acréscimo, o adicional das horas extras. Então, eu não vou ter o pagamento novamente do que já foi pago pelas horas trabalhadas, se elas já foram pagas. Agora, o acréscimo adicional das horas extras, que não é devido quando eu tenho um banco de horas, então aquele no mínimo de 50%, né, aquele valor a mais das horas extras no mínimo de 50%, aí eu vou ter sim que pagar, tá? Só esse adicional. Agora, o parágrafo único vai falar que a prestação de horas extras, mesmo que ela seja habitual, não vai descaracterizar o acordo de compensação, o banco de horas, pessoal. Por que o 59B, caput e parágrafo único são importantes? Porque eles mudam a sistemática é modificada com a reforma trabalhista, tá? E o 59 também, a questão do banco de horas. Então, são normativas interessantes, importantes, que podem cair numa prova objetiva, inclusive porque tem muitos detalhes, tá bom? A mesma coisa com o fracionamento das férias. Essa matéria aqui é uma aposta também. Por quê? Porque é uma normativa que traz vários detalhezinhos, decorebinhas, e questão objetiva adora isso, né? O que acontece, pessoal, é que quando o empregado ele labora 1 ano, tá? Esse 1 ano que o trabalhador ele labora, ele está adquirindo o direito a férias, tá? Posteriormente, nos 12 meses seguintes a esses primeiros 12 meses que ele trabalhou, que é o período que ele adquiriu as férias, ou seja, o período aquisitivo, começa o período concessivo. O período concessivo é aquele período no qual você vai marcar as férias que o trabalhador teve o direito, adquiriu o direito nos primeiros 12 meses. Então, ó, primeiro 12 meses, período aquisitivo, eu ganho direito às férias. E aí, na sequência, vem mais 12 meses, que é o período concessivo dessas férias. No período concessivo, dentro desse 12 meses, eu preciso marcar as férias do trabalhador. Então, o empregador, ele precisa marcar as férias do empregado, tá, pessoal? As férias, consequentemente, são concedidas por ato do empregador. E a regra geral é que deve ser concedida em um só período, tá? Nesses 12 meses subsequentes, que é o período concessivo. Mas nós temos a possibilidade de que, caso haja concordância entre empregador e empregado, de que as férias sejam fracionadas. E aí que tá a grande pegada, a grande questão que pode ser objeto de prova para vocês, ó. As férias, se elas forem fracionadas, elas têm um limite de fracionamento. Então, nós temos alguns parâmetros que devem ser respeitados, que estão lá no parágrafo 1º, que vai falar, ó, que se houver essa concordância entre as duas partes, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, tá? Então, no máximo de fracionamento são 3 períodos.
sendo que um deles não pode ser inferior a 12 dias corridos e os outros dois, né, que são os demais, eles não podem ser inferiores a 5 dias corridos cada um deles, tá, pessoal? Então, tomem cuidado com essa limitação do fracionamento de férias. Essa é outra dica interessante para vocês levarem para a prova de vocês. E agora, a gente vai entrar numa parte um pouquinho mais extensa da nossa revisão, a gente vai tentar passar por vários detalhes interessantes, que é a questão da estabilidade. Pessoal, a estabilidade, ela ganhou muita atenção em razão de várias decisões que foram discutidas no STF ao longo do tempo, tá? Então, a gente vai passar aqui por alguns detalhes que podem vir numa prova para vocês. Primeira estabilidade que a gente vai trazer é a questão do dirigente sindical. O dirigente sindical tem estabilidade em razão do artigo 8º da Constituição Federal, que fala que é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir de quando, pessoal? Ó, pegadinha boa, a partir do registro da candidatura, não é a partir do momento no qual ele é efetivamente escolhido, tá? Não é no momento que ele ganha a eleição, é no momento do registro da candidatura, porque veja bem, se ele for demitido depois que a empresa sabe que ele teve o registro da candidatura, aí você nem chega a ter a possibilidade de ele concorrer efetivamente a esse cargo. Então, para tentar tutelar esse direito, a estabilidade vem a partir do registro da candidatura ao cargo de direção ou representação sindical. E se ele é eleito, tá? Ainda que suplente, tome muito cuidado que o suplente também tem estabilidade. Aí você tem a estabilidade até um ano após o final do mandato, tá? Salvo se ele cometer falta grave, esse trabalhador dirigente sindical. Então, pergunta interessante. A estabilidade ela é absoluta? Não, ela tem sim situações nas quais é possível a dispensa, tá? A dispensa ela pode acontecer quando houver uma falta grave, então a dispensa pode ocorrer com justa causa, tá, pessoal? Então, período aqui, candidatura até um ano após o fim do mandato, tá? Quem tem essa estabilidade? Tanto dirigente quanto suplente. E qual é a exceção à estabilidade? A ocorrência de uma falta grave, tá, pessoal? Súmula 369 do TST também é importante porque traz algumas questões relacionadas a essa estabilidade, pessoal. É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo estabelecido na CLT, tá? Desde que a ciência ela seja feita ao empregador por qualquer meio, tá? Dentro da própria vigência do contrato de trabalho. O que acontece, pessoal, é que a CLT prevê que dentro do prazo de 24 horas, tá, haveria necessidade de comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse pelo empregado à empresa. Só que aí o STF vem e determina que é assegurada essa estabilidade, mesmo que esse prazo ele não seja respeitado, tá? Desde que a empresa ela consiga ter ciência dessa questão do registro dentro da vigência do contrato de trabalho, tá bom, pessoal? E o artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição. E esse artigo 522 da CLT, então, segundo o TST que ele foi recepcionado, ele estabelece o quê? Limites, tá? De quantidade de trabalhadores que vão configurar, que vão formar a diretoria e o conselho fiscal do sindicato, tá? Havia uma discussão se isso estaria violando a liberdade sindical, tá? Mas o TST entendeu que a gente tem que harmonizar a liberdade com a própria autonomia gerencial da empresa, porque se houver uma configuração de uma diretoria muito extensa, você estaria diretamente prejudicando a empresa em razão da garantia da estabilidade, né, a todos esses membros da diretoria. Então, o TST entendeu o seguinte, que esses limites da CLT, eles têm que ser respeitados no sentido de garantia de estabilidade. Então, a estabilidade só vai ser garantida a, no máximo, 7 membros da diretoria, porque, de acordo com a CLT, a diretoria deveria ter, no máximo, 7 membros e, no mínimo, 3 membros, tá? Agora,
doutrinariamente falando e jurisprudencialmente falando, essa diretoria ela pode ter a extensão que ela quiser, mas se ela for maior do que isso, os membros não vão ter garantida a essa estabilidade, tá? Então a estabilidade em si, ela tem que respeitar os limites legais, mas se houver uma extensão maior dessa diretoria, a fim de garantir a liberdade sindical, a diretoria ela pode funcionar com mais membros, mas haverá um limite de estabilidade a fim de não prejudicar também a questão da gerência, da disposição e da livre organização da própria empresa e não trazer um ônus também muito grande para essa empresa, garantindo estabilidade para tantos membros quanto esse sindicato quiser colocar na diretoria. Tá bom, pessoal? Item 3, o empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só vai gozar de estabilidade se exercer na empresa, né, na qual ele trabalha, uma atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual ele for eleito. Exemplo, pessoal, os movimentadores de carga. É uma categoria diferenciada. O que acontece é que, regra geral, o trabalhador ele vai estar vinculado à categoria da atividade econômica da empresa. Só que no caso das categorias diferenciadas, como os movimentadores de carga, eles vão exercer atividade em várias empresas de várias atividades diferentes. Pode ser num mercado, pode ser numa transportadora, pode ser numa empresa de logística, mas como eles são de uma categoria diferenciada, eles vão se vincular ao sindicato dos movimentadores de carga, independentemente da atividade da empresa na qual eles trabalham. Mas, no caso, por exemplo, dos movimentadores de carga, esse trabalhador, movimentador de carga, se ele for eleito para um sindicato, como dirigente sindical, ele só vai ter direito a essa garantia de estabilidade se na empresa dessa atividade que ele está exercendo, né, a atividade que ele exerce nessa empresa, tiver pertinência com a categoria profissional do sindicato para a qual ele foi eleito. Então, nesse caso em específico, tem que ter uma compatibilidade entre a atividade e a questão do sindicato que ele está sendo eleito, tá? Então, o empregado de categoria diferenciada, eleito dirigente sindical, só goza de estabilidade se exercer na empresa uma atividade que tenha relação com a categoria profissional do sindicato no qual ele está atuando como dirigente, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa ressalva. Havendo a extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade. Então, essa estabilidade ela vai deixar de existir, porque a estabilidade do dirigente sindical se relaciona com a atividade e a tutela da categoria naquela atividade da empresa, pessoal. Então, é uma estabilidade objetiva, se relaciona com a própria atividade, a tutela da categoria. Deixando de existir a própria atividade, deixa de existir também a tutela dessa própria categoria, que não vai mais atuar naquela empresa. Então, aí deixa de existir o próprio interesse social por trás dessa estabilidade, tá, pessoal? É diferente, por exemplo, da estabilidade gestante, que é uma estabilidade subjetiva. Então, mesmo que se extingua a atividade empresarial, no caso de uma estabilidade subjetiva, como é a da gestante, que está inerente, ligada à própria condição daquele indivíduo, daquela mulher que está gerando um bebê, nesse caso nós temos a conversão em indenização. Por quê? Porque há uma vinculação da estabilidade com a característica pessoal da pessoa, diferentemente do caso do dirigente sindical que está tutelando o interesse de uma categoria, uma finalidade social ali da coletividade, tá bom, pessoal? Para finalizar, o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período do aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, tá? Tomem muito cuidado aqui. Por quê? Porque no caso, por exemplo, da gestante, nós temos sim a possibilidade da estabilidade no caso do aviso prévio, tá, pessoal? Então tomem muito cuidado com confusões nesse sentido.
Dirigente sindical, nós vimos que ele pode ser dispensado quando nós temos o reconhecimento da justa causa. Só que para reconhecer essa justa causa, nós precisamos ter uma forma de ação específica. A empresa precisa comprovar que essa justa causa aconteceu e vai fazer isso por meio do inquérito de apuração de falta grave. O dirigente sindical só pode ser dispensado por falta grave se houver a comprovação por meio desse processo judicial especial, tá, pessoal? Esse inquérito é uma ação que deve ser ajuizada pelo empregador na Justiça do Trabalho. O que é muito comum, objetos assim de provas objetivas? A questão da possibilidade desse empregador, antes de ingressar com essa ação, suspender o empregado, tá? Então, aconteceu a falta, ele quer organizar para ingressar com essa ação, ele suspende o trabalhador, mas essa suspensão tem um prazo limite para acontecer, tá? Caso tenha suspendido esse empregado após a falta, terá que em 30 dias entrar com essa ação. Por isso nós chamamos esse prazo de decadencial, porque passando desses 30 dias, o empregador perde o direito de ingressar com essa ação, tá? Tomem muito cuidado, porque às vezes as questões falam que é um prazo prescricional e não é, é um prazo decadencial, ok, pessoal? Seguindo, e se houver o afastamento remunerado, tá? Então, ó, afastei de forma remuneratória. Então, nós sabemos que suspensão do contrato de trabalho é quando acontece a ausência de prestação de serviço sem o pagamento de remuneração. Suspensão sem salário, tá? Quando eu tenho o afastamento com remuneração, segundo o informativo 190 do TST, o afastamento do empregado de suas funções sem caráter punitivo e sem redução de proventos tem a mesma natureza preventiva da suspensão. Então, também precisa respeitar o prazo de 30 dias, tá, pessoal? E se o inquérito for improcedente, o empregado será reintegrado, tá? Mas, e se essa possibilidade não for aconselhável, quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for empregador pessoa física, o Tribunal do Trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização devida nos termos dos artigos seguintes, que é a indenização em dobro, tá, pessoal? Agora, nós também temos a estabilidade do cipeiro, a estabilidade da CIPA. Lembrando que, de acordo com a NR5, a CIPA mudou de nome, agora ela é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, tá, pessoal? O artigo 163 vai falar que é obrigatória a constituição da CIPA de conformidade com instruções expedidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego, tá? Nos estabelecimentos ou locais de obra nelas especificadas. Pessoal, o que importa para a gente é que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, ela tem como objetivo a prevenção de acidentes, doenças decorrentes do trabalho. Então, nós temos aqui uma finalidade, assim como é a do dirigente sindical, de fomentar a tutela dos direitos daquela coletividade de trabalhadores. Então, aqui também temos uma estabilidade objetiva, tá, pessoal? Como funciona? Os representantes dos empregados da CIPA, né, vão ser eleitos. E também temos representantes dos empregadores, mas nesse caso eles vão ser indicados. Os empregadores, né, o empregador ele vai indicar os seus representantes e os trabalhadores vão eleger os seus representantes. E por que isso é importante? Porque a lei vai falar que os representantes eleitos vão gozar de estabilidade. Isso significa que só os representantes dos empregados vão ter essa estabilidade, tá, pessoal? Então, os representantes dos empregados, titulares e suplentes, tá? Os dois aqui serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados, tá? O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 ano, tá? Permitida a reeleição. O empregador designará seus representantes, a gente já viu, e aí o importante da gente entender é que o presidente da CIPA, ele é indicado pelo empregador, tá? Se ele é indicado, ele não vai gozar de estabilidade. E os representantes dos empregados vão ser eleitos.
e dentre eles você vai ter o vice-presidente. Então, o vice-presidente vai sim ter estabilidade, tá, pessoal? Então, aqui a gente vai observar ó, a estabilidade que está previsto lá no artigo 10 do ADCT, da Constituição, vai falar o seguinte, ó, portanto, a estabilidade apenas vai beneficiar os representantes dos empregados eleitos. Inclusive, o presidente não vai ter estabilidade, a gente já comentou isso daqui, e o vice-presidente possui sim. É uma garantia provisória de emprego desde o registro, tá? Cuidado novamente, é igual a estabilidade sindical, desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato, tá? É uma estabilidade objetiva, que nem a gente já comentou, igual à estabilidade sindical, ou seja, não vai aderir ao empregado, podendo ser suprimida na extinção do estabelecimento, tá? E os suplentes, pessoal? O TST ele possui entendimento estendendo a estabilidade aos suplentes dos empregados eleitos. No mesmo sentido, nós temos a súmula 676 do STF, ok? E aí nós chegamos na nossa estabilidade mais importante, que é a estabilidade gestante. Ela é a mais importante porque vocês vão observar que nós temos várias jurisprudências sobre o assunto, jurisprudências recentes, inclusive. Qual é a finalidade? É proteger tanto a mãe, tá, com a sua estabilidade econômica, quanto também o nascituro, que está sendo aquele bebezinho gerado na gestação, pessoal. Nós tentamos, então, com a estabilidade gestante, garantir a manutenção do posto de trabalho, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, tá? Esse daqui é o tempo da estabilidade gestante, está previsto aonde? Lá no ADCT, o artigo 10, tá? Pessoal, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Então, novamente, aqui, assim como nós temos na estabilidade sindical, não é uma estabilidade absoluta, existe a possibilidade, sim, de dispensa por justa causa, tá? Da empregada gestante, a estabilidade, como nós já vimos, ó, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, ok? Pessoal, lembrando que a Lei Complementar 150 de 2015, ela também traz a estabilidade gestante para a empregada doméstica, tá? Então, não vamos nos esquecer que tanto a empregada urbana, quanto a rural, quanto a empregada doméstica possuem essa estabilidade. E aqui, pessoal, nosso primeiro entendimento do STF aqui sobre o tema que a gente vai falar aqui é a questão do conhecimento da gravidez ou não. Isso já é uma questão totalmente uniformizada, tá? Mas antigamente existia um debate sobre a necessidade de que o empregador fosse cientificado do estado de gravidez da gestante para que houvesse a garantia da estabilidade. Então, se porventura ele dispensasse a empregada e ela já estivesse grávida, mas ele não sabia que ela estava grávida, isso geraria a necessidade da reintegração dessa empregada em razão da estabilidade? Então, esse era o debate. E aí vem o STF e fala o seguinte: a incidência da estabilidade, prevista lá no artigo 10 do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. Então, não há uma necessidade de cientificação do empregador e muito menos que a própria gestante tenha essa consciência, porque às vezes a mulher nem sabe que está grávida quando acontece essa dispensa sem justa causa, tá? Pessoal, e aí nós vamos observar aqui uma súmula muito importante sobre o assunto, que é a súmula 244 do TST, que vai falar sobre a gestante e a estabilidade provisória dessa gestante, né, que é a estabilidade gravídica. O desconhecimento do estado gravídico, como a gente já falou aqui no item 1, ó, pelo empregador não vai afastar o direito ao pagamento de indenização decorrente dessa estabilidade, então a estabilidade permanece, mesmo tendo esse desconhecimento, tá? O item 2 vai falar que a garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se essa se der durante o período da estabilidade. Do contrário, a garantia vai se restringir ao pagamento de uma indenização que vai ser correspondente ao salário e demais direitos. O que isso significa, pessoal? Lembra que a gente viu que a estabilidade gestante vai durar
até 5 meses após o parto? Se porventura essa gestante ela foi dispensada e ela não ingressou com a ação, passou o tempo da estabilidade, depois ela ingressa com essa ação pedindo a reintegração. Nesse caso, ela não vai conseguir procedência da reintegração, porque já passou o período da estabilidade. O que vai haver é a conversão do período do salário equivalente a esse período da estabilidade em indenização, e ela vai ter o direito ao pagamento de indenização equivalente, tá? É isso que esse item 2 está falando pra gente. E o item 3 vai falar que a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, prevista no artigo 10, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado, pessoal. Isso é o que fala a súmula 244 do TST. Pessoal, por que eu trouxe isso daqui? Por que eu estou frisando? Porque vocês vão observar que essa discussão aqui, ela acaba chegando na jurisprudência. Nós temos julgados até da quarta turma do TST que falam que em alguns casos de contrato por prazo determinado não haveria o direito à estabilidade gestante. Mas o que acontece é que a súmula 244 ela ainda está vigente, ela ainda está, ainda existem turmas do TST que respeitam esse entendimento da estabilidade no contrato por prazo determinado, inclusive quando tem o reconhecimento do estado gravídico no aviso prévio. Então, em questões objetivas, é importante vocês entenderem que a súmula ela ainda está vigente e entendimentos turmários do TST não têm o condão de impedir ou afastar a aplicação da súmula, até que chegue um entendimento vinculante do TST, do seu pleno, da SDI1, que venha, de repente, a contrariar o entendimento sumulado, tá, pessoal? Que não aconteceu até o presente momento. A gestante ela pode pedir demissão? Pode sim, pessoal, mas ela tem que ter assistência do sindicato, isso está lá no artigo 500 da CLT, tá? E a empregada, ela pode esperar terminar o período estabilitário para pedir a indenização? A gente já comentou sobre isso, não é verdade? Ela pode, o entendimento do TST já é pacífico nesse sentido, mas aí ela não vai ter a reintegração, vai ser só o direito à indenização, tá? A adotante, ela também tem direito à estabilidade? Tem sim, pessoal. Isso está lá na CLT, no artigo 391-A, parágrafo único, tá? E o juiz, ele pode converter o pedido de reintegração em indenização de ofício? Pode sim, pessoal. Pode, inclusive porque muitas vezes o pedido da reintegração acontece dentro do período estabilitário, quando há o ingresso da reclamação trabalhista, mas em razão da demora do processo, às vezes esse período estabilitário já termina e aí vem a sentença, e nesse sentido, para conseguir garantir, né, a efetividade dessa sentença, já de ofício, o magistrado converte em indenização esse pedido, tá? E isso, inclusive, está na súmula 396, o item 3, tá? Agora, pessoal, uma grande aposta para as provas de vocês é uma decisão do STF, tá? O STF ele decidiu que a gestante contratada pela administração pública por prazo determinado ou em cargo em comissão tem direito à licença maternidade e à estabilidade provisória, tá? Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, aqui, pessoal, o STF dizendo o seguinte, ó, a estabilidade ela vai ser garantida independentemente do tipo de vínculo. Então, nós temos aqui, ó, os vínculos de contratação com a administração pública. Temos aí a garantia desse direito para essas gestantes. A decisão foi tomada no julgamento do recurso extraordinário 842844 e o entendimento do tribunal deve ser aplicado a todos os processos semelhantes nas instâncias inferiores, porque nós temos aqui, ó, o sistema de recurso geral no tema 542, que foi estipulado aqui. A tese fixada a gente vai ler junto, tá, pessoal? Porque regra geral, quando nós temos questões objetivas, eles copiam e colam essa tese e se cair, vocês já vão estar com ela fresquinha na memória, ó. A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicado, se contratual ou administrativo, olha só, ainda que ocupe um cargo em comissão, tá? Então, qualquer tipo de vínculo.
ou seja contratada por tempo determinado, ok, pessoal? Então, aqui vocês percebem que esse entendimento do STF está em plena harmonia com a súmula 244 do TST que a gente viu, que garante não só a estabilidade gestante para contratos por prazo indeterminado, como também para contratos por prazo determinado, ok? Outra grande aposta aqui, ó, pessoal, é a decisão do STF que entendeu que a contagem do termo inicial do período de 120 dias da licença maternidade dá-se a partir da alta hospitalar da criança e de sua mãe, o que ocorrer por último, tá, pessoal? Os ministros mantiveram a liminar referendada em 2020 em julgamento definitivo de mérito. Essa decisão aqui também foi muito veiculada na mídia, tá? Da ADI 6.327 do STF, por isso também é uma grande aposta para as provas, tá? A alta hospitalar, aqui for por último, então o bebê teve a alta primeiro, depois a mãe, o termo inicial vai ser de quem tiver alta por último, tá? Então tomar cuidado com isso. Outra grande aposta, decisão do STF, o STF no exame do tema 1046 de repercussão geral, fixou a tese de que são constitucionais os acordos e convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação específica de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Professora, o que isso significa? Pessoal, essa decisão do STF está relacionada com o grande debate sobre a questão do negociado sobre o legislado. Não sei se vocês se lembram, mas com a reforma trabalhista nós tivemos a possibilidade, a maior possibilidade, o maior poder de negociação entre as empresas e os entes coletivos, os sindicatos. Então, por meio de acordos e convenções coletivas, houve a possibilidade de você negociar mais temas, né? Mais temas, não só os previstos no artigo 611-A da CLT, que foi entendido como um rol exemplificativo de direitos. Então, nós temos a possibilidade de negociar e de flexibilizar, inclusive, vários direitos trabalhistas por meio de negociação coletiva. E aí, pessoal, a grande discussão, o grande debate era: é constitucional eu estipular negociações coletivas que só reduzem direitos trabalhistas sem trazer compensação? Então, veja bem, eu reduzo, às vezes, o valor eu reduzo o valor de algum benefício, mas em contrapartida dou outro benefício. Não, você não precisa trazer uma compensação. E foi isso que o STF entendeu. Você pode ter a flexibilização, a redução de direitos, independentemente da previsão explícita de alguma vantagem que compense essa redução de direitos. Agora, o que o STF falou? Além disso, tá? Que esse é o primeiro ponto. Ele também disse que tudo bem, o artigo 611-A da CLT, ele trouxe vários direitos que podem ser flexibilizados, ele é um rol exemplificativo, então não só aqueles que estão elencados podem ser flexibilizados, mas isso não é uma carta branca. Eu tenho limites, sim. Quais são os limites, pessoal? Os limites estão aqui, ó, os direitos absolutamente indisponíveis. Esses precisam ser respeitados. Professora, quais são esses direitos? São os direitos que estão intimamente ligados com a dignidade humana. Então, nós temos os direitos constitucionalmente previstos, os direitos trabalhistas fundamentais constitucionalmente previstos lá do artigo 7º, tá? Que também estão intimamente ligados com os direitos, os limites que são trazidos nos artigos 611-B da CLT. Então, por exemplo, os limites de duração do trabalho precisam ser respeitados. Eu preciso ter o respeito a normas de proteção do trabalho da mulher, normas de inclusão do jovem no mercado de trabalho. Então, por exemplo, eu não posso flexibilizar a estabilidade gestante, eu não posso flexibilizar a cota de contratação de aprendiz, eu não posso flexibilizar a cota de PCD, eu não posso, enfim, vários outros direitos que se relacionam com dignidade da pessoa humana, que se relacionam com o artigo 7º da Constituição e se relacionam também com o artigo 611-B da CLT, tá, pessoal? Mas
Apesar disso, o STF disse que o negociado sobre o legislado, ele é, sim, constitucional, tá, pessoal? Então, isso daqui é um tema que é muito relevante, porque resolveu uma discussão muito grande na área trabalhista, tá? E aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês os artigos 611A e 611B que a gente comentou. Eu gostaria que vocês fizessem uma leitura calma, tá, desse artigo. Terminou essa aula, peguem com calma, releiam esses artigos, porque eles podem sim cair, e geralmente quando cai questão sobre o assunto, vai perguntar o seguinte: de acordo com a CLT, a convenção coletiva, o acordo coletivo, tem prevalência sobre a lei quando dispuser sobre. E aí vai trazer algum desses elementos que estão no rol, e aí um deles às vezes vai ser o errado e vai ser a alternativa, não está no rol, e aí vai ser a alternativa incorreta, tá? Então, pessoal, infelizmente, apesar de ser um rol exemplificativo, as questões objetivas tendem a cobrar uma decorebinha aqui e utilizar esses itens aqui para questões objetivas. Então, vamos fazer uma leitura rápida, mas depois, por favor, releiam para conseguir fixar bastante na memória, tá? O artigo 611-A, então, vai falar que a convenção coletiva e o acordo coletivo do trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, por isso que é um rol exemplificativo, tá? Entre outros, dispuser sobre pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Que limites são esses? 8 horas diárias, 44 semanais, tá? Banco de horas anual, tá? Intervalo intra-jornada, respeitado um limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Adesão ao programa Seguro Emprego, plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança, regulamento empresarial, representante dos trabalhadores no local de trabalho, teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente, remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado e remuneração por desempenho individual, modalidade do registro de trabalho, tá? Troca do dia de feriado, enquadramento do grau de insalubridade, esse é polêmico, tá? Mas ainda está aqui, declarado constitucional. Prorrogação da jornada em ambientes insalubres sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho, também polêmico, mas também declarado constitucional. Prêmios de incentivo em bens ou serviços eventualmente concedidos em programas de incentivo, participação nos lucros ou resultados da empresa. E aí vem o 611B, que tem o objetivo de fazer o quê? Limitar um pouco essa possibilidade ampla de negociação. E o 611B, como eu já disse, se relaciona intimamente com o artigo 7º da Constituição. Ele vai falar que constituem objetos ilícitos, então não posso negociar esses direitos aqui, tá? Por convenção, o acordo coletivo exclusivamente, tá? Então, constituem objeto ilícito a supressão ou redução dos seguintes direitos: norma de identificação profissional, inclusive as anotações na CTPS, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do FGTS, o salário mínimo, o valor nominal do 13º salário, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, proteção do trabalho na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, o salário família, o repouso semanal remunerado, remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo 50% ao normal, que é o adicional de horas extras. O número de dias de férias devido ao empregado, tá, pessoal? O gozo das férias anuais remunerada com 1/3 constitucional, licença maternidade com duração mínima de 120 dias, a licença paternidade nos termos da lei, a proteção do mercado da mulher, tá? O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, no mínimo de 30 dias, normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, tá? Adicional de remuneração por atividades penosas, insalubres e perigosas,
a aposentadoria, o seguro de acidente do trabalho, ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência, proibição do trabalho noturno, perigoso, insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14. Medidas de proteção legal da criança e do adolescente, igualdade de direitos entre trabalhadores com vínculo empregatício e o avulso, liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecido em convenção coletiva ou acordo coletivo do trabalho, o direito à greve, a definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre o atendimento das necessidades inadmissíveis da comunidade em caso de greve, tributos e outros créditos de terceiros, tá, pessoal? Aqui nós temos a questão da proteção do trabalho da mulher, ó, todos esses artigos se relacionam com isso. E aqui vem a questão da duração do trabalho, pessoal. Duração do trabalho para a proteção relacionada ao artigo 611b não é considerado como norma de saúde, higiene e segurança do trabalho. Então, não é excetuada a possibilidade de negociação para a duração do trabalho. A duração do trabalho pode ser, sim, negociada com base no artigo 611A, tá bom? E aí, pessoal, vem outras duas decisões do STF, que são grandes apostas para a prova de vocês. É o tema 725 do STF, que vai falar da terceirização de serviços para a consecução da atividade fim da empresa, pessoal. Nós temos a possibilidade de terceirização irrestrita atualmente. Então, é lista a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Então, na terceirização de serviço, nós temos a responsabilidade subsidiária, tá? Não é uma responsabilidade solidária da empresa que contrata essa prestação de serviço. Então, essa é mantida, essa responsabilidade, tá? Mas a terceirização em si era lista. E o tema 383 do STF vai falar sobre a questão da equiparação de remuneração entre esses empregados da tomadora de serviços e os empregados da empresa contratada terceirizada. E vai falar que a equiparação de remuneração entre esses empregados da empresa tomadora e entre esses empregados da empresa contratada terceirizada fere o princípio da livre iniciativa. Então, não pode ter essa equiparação, tá? Por se tratar de agentes econômicos distintos que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas. Então, não pode ter essa equiparação salarial, ok? Tomem cuidado com isso. E aí, pessoal, eu trouxe aqui algumas questões sobre o teletrabalho, pessoal. O teletrabalho, ele foi modificado, na verdade, ele cresceu muito, né, em questão numérica. Muitos trabalhadores, depois da pandemia, começaram a se utilizar do teletrabalho e atualmente ainda usam o teletrabalho. Então, foi um caminho que intensificou muito durante a pandemia, mas mesmo assim, hoje em dia, muitos trabalhadores se mantêm no teletrabalho, né? Então, por isso, é uma norma muito relevante e que veio com a reforma trabalhista e se ampliou posteriormente também. Então, a gente vai passar rapidamente pelos artigos que são trazidos na CLT sobre o tema, tá? Porque eu também acredito que possa cair alguma coisa sobre esse tema para vocês. Então, vamos passar rapidamente por esses artigos aqui para otimizar a nossa revisão aqui, que já estamos aqui com o tempo apertado, mas eu não quero deixar de falar sobre esse tema com vocês. Ó, os artigos que vão falar sobre o teletrabalho, pessoal, é do 75A para frente na CLT. E o que é o teletrabalho? Ele vai ser essa prestação de serviço com a utilização de meios telemáticos. Então, os meios telemáticos, as tecnologias vão facilitar que o trabalhador ele exerça a sua função fora do local de trabalho. Só que não é uma atividade externa. Geralmente é uma atividade de escritório que vai ser
prestada fora, afastada do empregador, em razão do uso desses meios telemáticos. Então, as webcams, os sistemas, as intranets, o Zoom, o Teams, o WhatsApp, o e-mail, tudo isso vai facilitar que essa prestação de serviço seja feita de forma remota, tá? Então, a prestação de serviço pelo empregado em regime de teletrabalho vai observar essa normativa trazida pela CLT. E o 75B vai trazer a própria conceituação desse teletrabalho. Considera-se teletrabalho trabalho remoto, a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não. Aqui já vem uma pegadinha, tá, pessoal? Porque eu não necessariamente preciso prestar esse serviço de forma remota o tempo todo, nem de forma preponderante. Eu posso ter um teletrabalho que dura 2 vezes na semana e o resto do tempo eu exerço minha atividade presencialmente. Ou eu exerço minha atividade presencialmente a maioria do tempo e tenho que participar de reuniões presenciais. Então, independentemente de ser forma preponderante ou não, o teletrabalho ele pode se configurar, tá? É importante que tenha o uso das tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não configurem trabalho externo. Então, o que acontece? O teletrabalho é um trabalho que é exercido de forma remota, mas ele é um trabalho inerente a essa conduta indoors, né, dentro de estabelecimentos. Ela é uma atividade geralmente de escritório, então não é uma atividade externa que é exercida de forma remota porque tem a utilização de tecnologias de informação, tá? Outra coisa importante, isso daqui é pegadinha clássica de prova, ó. O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas, por exemplo, uma reunião, que exijam a presença do empregado no estabelecimento, não vão descaracterizar o regime de teletrabalho. Eu posso sim ter a exigência de que o empregado ele compareça em algumas reuniões, compareça em algumas atividades específicas no local de trabalho. Isso não vai descaracterizar, desvirtuar o teletrabalho, tá? Parágrafo 2º, o empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviço por jornada ou por produção ou tarefa. Pessoal, o que isso significa? Significa que nós temos a possibilidade de que o trabalhador ele exerça seu trabalho em teletrabalho, mas ele tenha que cumprir uma jornada específica, tá? Muitos tribunais, por exemplo, hoje em dia, possuem um trabalho híbrido, então os seus servidores podem exercer o home office, né, em alguns dias da semana, mas nesses dias da semana que eles exercem esse home office, que eles exercem esse teletrabalho, eles precisam estar diante do seu computador, exercendo sua função, logados no Teams, né, nos seus aplicativos para se comunicar com seus colegas em um horário específico, por exemplo, da meio-dia até às 7 da noite. Bancários, inclusive, que exercem atendimento remoto a clientes por meio de aplicativos de banco, eles precisam também exercer sua função com horários comerciais específicos estipulados. Então, é um teletrabalho prestado com jornada estipulada. Agora, existem muitos escritórios de advocacia que exercem o teletrabalho por produção ou tarefa. Então, existem metas, ó. Tal dia você tem que me entregar 2 petições, tal dia mais 2. Não importa o tempo que eu vou gastar, não importa onde eu vou escrever essas petições. Eu preciso entregar essas petições em tal dia. Então, é um teletrabalho por produção ou tarefa, tá? Na hipótese de prestação de serviços em regime de teletrabalho ou trabalho remoto por produção ou tarefa, não teremos aplicação do regime de duração do trabalho. Então, não haverá o controle de jornada e, consequentemente, não haverá pagamento de horas extras, mas só quando eu tenho teletrabalho por produção ou tarefa. Quando eu tenho teletrabalho por jornada, aplica-se sim, tá, pessoal? Então, tomem muito, 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 muito cuidado com isso. O regime de teletrabalho ou trabalho remoto não vai se confundir nem se equiparar à ocupação de operador de telemarketing, tá? E o tempo de uso de equipamento tecnológico ou de infraestrutura necessária, como software, ferramentas digitais, aplicativos de internet, utilizados para o teletrabalho, fora da jornada de trabalho,
não vão constituir tempo à disposição. Então é muito comum, pessoal, que o trabalhador ele leve uma máquina, um notebook, às vezes um celular da empresa para usar dentro da sua casa e ele usa dentro do seu expediente, mas depois fora do expediente ele vai usar para outras finalidades suas individuais. E só o mero uso desses mecanismos não vai configurar um tempo à disposição, um regime de prontidão sobre aviso ou configurar o pagamento de horas extras, tá, pessoal? Exceto se houver previsão em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva do trabalho nesse sentido, tá? Então, regra geral não vai configurar, mas há essa exceção, tá? O parágrafo 6º vai falar que fica permitida a adoção de regime de teletrabalho ou trabalho remoto para os estagiários e aprendizes. Isso daqui também já foi objeto de questões objetivas, tá bom? Então, tomar cuidado que pode sim. O parágrafo 7º vai falar que aos empregados em regime de teletrabalho aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções e nos acordos coletivos de trabalho relativos à base territorial do estabelecimento a que está vinculado esse trabalhador em teletrabalho, tá? Parágrafo 8º fala que ao contrato de trabalho do empregado admitido no Brasil, que optar pela realização do teletrabalho fora do território nacional, vai se aplicar a legislação brasileira, excetuadas as disposições constantes na Lei 7.064, tá? Salvo disposição em contrário das partes. E aí o parágrafo 9º vai falar que acordo individual poderá dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre o empregado e o empregador, desde que assegurados os repousos legais. Então pode haver a estipulação de horários específicos para haver essa comunicação, prezando pelo direito à desconexão, tá, pessoal? E aí aqui nós temos a questão do não abrangimento do regime da duração do trabalho para os empregados em regime de teletrabalho, que tenham o seu serviço por produção ou tarefa. A gente já comentou sobre isso e está sendo reafirmado no artigo 62 da CLT, tá? E o artigo 75C vai falar que a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente por instrumento de contrato individual. Então, tomem muito cuidado, porque, regra geral, o contrato de trabalho, quando é um contrato comum, ele pode ser escrito ou tácito, mas no caso do teletrabalho é uma exceção. A gente precisa ter essa previsão do teletrabalho de forma expressa em um contrato individual do trabalho, então tem que ser escrito, tá? Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial, mudando do presencial para o teletrabalho, tá? Então eu posso ter essa modificação, desde que haja mútuo acordo entre as partes. Então, se o meu contrato ele é presencial, ele pode ser mudado para teletrabalho, mas eu, empregada, tenho que concordar, tá? Tem que ter um aditivo contratual falando isso, tá? Agora, tomem cuidado com a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, porque nesse caso eu não preciso de acordo entre as partes. O empregador pode determinar o meu retorno para o presencial. Só que nesse caso eu preciso pelo menos ter um prazo de transição mínima de 15 dias garantido para esse empregado, para que ele estipule, reorganize sua vida para voltar o seu trabalho, tá? E também precisa ter esse registro em aditivo contratual, tá bom? O empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese de o empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista do contrato, tá? Salvo se houver uma disposição específica contrária entre as partes. E aí, pessoal, nós também temos aqui no 75D que as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção e fornecimento de equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como o reembolso das despesas. Tomem cuidado com a palavra reembolso, tá? Porque a palavra reembolso significa o seguinte, que se o empregado ele gastou para conseguir comprar esses itens, né, ou fazer a manutenção desses equipamentos tecnológicos, a infraestrutura para ele prestar serviço, ele vai poder ser ressarcido por esse gasto. Então, reembolso significa isso. Eu gastei, eu vou ter
a compensação remuneratória por esse valor. Então, ó, tudo isso, bem como o reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Então, como vai ser feito esse reembolso, em qual prazo, tudo isso, aí a gente vai ter que ter a previsão, o acordo escrito entre as partes, tá? As utilidades mencionadas nesse caput não vão integrar a remuneração do empregado. Então, pessoal, não vai configurar a remuneração, não vai ser base de cálculo, consequentemente, para o cálculo de outras verbas, tá? O 75E vai falar que o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva. Então, o empregador ele tem que conscientizar o empregado quanto às precauções que ele tem que tomar a fim de evitar as doenças e acidentes do trabalho, porque ele vai estar trabalhando em casa, mas ele precisa ser conscientizado de que ele precisa tomar cuidado com doenças ocupacionais, como, por exemplo, a LER, o DORT, né, a lesão de esforço repetitivo, principalmente nessas atividades de escritório. O empregado ele deverá assinar um termo, tá, de responsabilidade, comprometendo-se a seguir essas instruções que foram dadas ao empregador. Porque, veja bem, isso é uma segurança para o próprio empregador, que se acontecer essa doença, ele cientificou e fez que o empregado assinasse esse termo, que ele estava ciente dessa conscientização, tá? E o 75F vai falar que os empregadores deverão dar prioridade aos empregados com deficiência e aos empregados com filhos e crianças sob guarda até 4 anos de idade na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio de teletrabalho ou trabalho remoto. Então, há essa prioridade tanto do PCD quanto dos empregados que possuem esses filhos menores para conseguir cuidar, tá bom? Pessoal, eu sei que essa parte de teletrabalho, né, foi um pouquinho exaustiva, mas a gente conseguiu ver todos os artigos que são relevantes sobre o tema. Aí já vai ficar nessa memória mais recente para vocês, né, para vocês conseguirem lembrar caso caia numa prova. E pessoal, sem mais delongas, né, vamos encerrar essa nossa revisão final. Eu espero que vocês façam uma prova excelente. E eu gostaria novamente de reiterar o convite aqui para o dia 15/7, que nós teremos um evento gratuito no YouTube do Aprovação PGE, a Missão Procuradores, no qual vamos dar passo a passo para se preparar para essa carreira tão interessante, né, que vocês estão almejando aqui alcançar. Então, se inscrevam no link que está aqui na descrição do vídeo. É um evento gratuito e vai ser muito interessante, com dicas excelentes para vocês conseguirem alcançar o objetivo de vocês, tá? Então, te esperamos lá. Até mais!